O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Espírito Santo, a verdade, possa nos qualificar na escuta desta palavra, para que sejamos testemunhas do Senhor em todos os lugares onde passarmos. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 12º domingo do tempo comum. Vamos continuar ouvindo o Evangelho segundo Mateus. E o trecho de hoje dá continuidade ao Evangelho do domingo passado. No domingo passado, Jesus escolhe 12. Lhes confere autoridade para que eles pudessem expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, curar os doentes. E Jesus lhes disse: de graça recebestes, de graça deveis dar. A mesma autoridade que Jesus tinha, Jesus conferiu a cada um dos apóstolos, para que nós entendamos que tudo aquilo que Jesus passasse, os seus apóstolos também passariam, tanto das conquistas, das curas, dos milagres, das libertações, do anúncio do reino, mas também das dores, das rejeições, das perseguições. Por que entender este contexto? Porque nós vamos precisar dele para o texto. O Evangelho de hoje nos aponta para 2 realidades. A primeira realidade, a da perseguição. Os discípulos deveriam estar preparados, porque como Jesus foi perseguido, eles também seriam. E depois, consequentemente, diante da perseguição, da rejeição, da hostilidade, eles corriam o risco também de serem assaltados pelo medo e se tornarem reféns deste mesmo medo. E aí Jesus vai reforçar várias vezes no texto de hoje, lhes dizendo:
não tenhais medo. Então este é o contexto, porque agora nós vamos para o texto do Evangelho. Então, se você tem seu folheto em mãos, pegue aí o Evangelho de hoje. Vamos a Mateus. Que não seja revelado, e nada há de escondido que seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, e o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Paremos aqui. Pela autoridade que os apóstolos recebem de Jesus, eles acolhem também a verdade da sua pessoa. E por onde eles passassem, esta verdade deveria ser anunciada. E é pela força desta autoridade recebida que eles têm o poder de fazer o que Jesus lhes conferiu no Evangelho do domingo passado: curar os doentes, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. E revestido desta força, desta autoridade, desta verdade, eles não deveriam ter medo, porque tudo aquilo que pudesse vir contra eles, do que diz respeito às mentiras, às calúnias, às difamações, uma força maior que os habilitou a este ministério, os fortaleceria para permanecerem firmes na missão. Por isso, o que for capaz de dizer ao pé do ouvido, também dizei sobre os telhados. E a provocação de Jesus para os discípulos diante desse contexto é: não tenhais medo. Padre, o que esta palavra hoje pode nos ensinar? Devemos estar sob a tutela da verdade. E Bento XVI diz que a verdade não é uma ideia, não é uma teoria, mas a verdade é uma pessoa, ela tem um rosto e ela se chama Jesus. A nossa era está se considerando como a era da fake news. O que é a fake? Uma mentira. E a partir do momento que nós fazemos a experiência com a verdade, que é uma pessoa, que é Jesus, e estamos sob a sua autoridade, viveremos também sob esta mesma verdade. Por isso, não ter medo. Por isso, não ter receio. Mas saber onde você colocou a sua esperança, onde você colocou a sua confiança, mesmo passando pelas dificuldades, pelas tribulações, pelas calúnias, pelas difamações. O convite aos apóstolos hoje é a mim, é a você, é a cada um de nós: não tenhas medo. Não tenhas medo. Jesus é um excelente pedagogo. E agora, continuando esse discurso, ele vai utilizar algumas metáforas, ele vai utilizar um recurso de linguagem. Voltemos lá ao texto, nos versículos 28 e 29. Vamos ler juntos? Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Olha que interessante a pedagogia de Jesus. Pela segunda vez ele repete: não tenhais medo. Vamos repetir com mais força?
não tenhais medo. Não tenhais medo de viver a sua fé. Não tenhais medo de ser uma pessoa verdadeira, estando sob a verdade que é Cristo. Não tenhas medo das perseguições que podem bater à sua porta diante da autenticidade do caminho de fé que você faz. Não tenhais medo, porque você não está sozinho. É Jesus dizendo aos apóstolos. E aí vem o recurso metafórico. Jesus vai provocá-los. Eles podem até persegui-los, eles podem até matá-los, como vai fazer comigo, mas eles não terão o poder de matar a vossa alma. Então, aqui nós recebemos o conhecimento de duas realidades intrínsecas de que nós somos. Em primeiro lugar, o corpo, que é aquilo no qual nós nos exprimimos, nós nos expressamos. E a alma é o princípio que nos coloca em relação com o Deus da vida. Pode vir as perseguições, vocês podem ser caluniados, vocês podem ser até mortos, mas eles não terão poder sobre a vossa alma, porque ela é de Deus. E esta palavra precisa também atualizar na nossa vida. E aí Jesus fala do cuidado desse Deus, que é capaz de contar o número de fios de cabelo que existe na sua cabeça. Padre, mas eu sou careca, não tem problema, um dia você já teve cabelo. Então Jesus sabe a quantidade de fio que você já teve. Por que que o Evangelho utiliza o recurso metafórico? Para nos falar da infinitude da bondade de Deus. Como pode ser infinito o número de fios de cabelos que existem na nossa cabeça. O amor vence todo o temor. O amor vence todo o temor. E é nesse amor que devemos ancorar a nossa vida. E é nesse amor que nós encontraremos a força que dissipará todo o medo. E agora, pela terceira vez, Jesus vai repetir a mesma frase. Olha lá no versículo 31. Qual é a frase que Jesus repete novamente? Vamos ler juntos? Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Paremos aqui. Precisamos agora fazer uma distinção entre o medo e o temor de Deus. O medo é uma realidade humana que todos nós enfrentamos. E de certo modo, o medo também pode nos preservar de alguns riscos. Porém, o grau ou a intensidade deste medo pode também nos prejudicar. A psiquiatria traz o conteúdo do medo classificando-o por graus, dizendo que o primeiro grau do medo é o receio. O segundo grau do medo é a angústia. O terceiro grau do medo, a depressão. E o quarto grau do medo, o pânico. Essas realidades que envolvem o medo, têm a ver com o que nós estamos vivendo agora? Tudo a ver.
E qual é a palavra de ânimo e de coragem, de esperança que hoje a palavra te dá, o Evangelho te dá? Não tenhais medo. Padre, de repente eu me tornei refém do meu medo. E como que eu posso vencer este medo? Tendo confiança. Esta semana eu li um texto muito interessante da neurociência. E esse texto dizia que nos nossos neurônios, a mesma para o medo é a mesma utilizada pela confiança nos nossos neurônios, que hoje já podem ser medidos pela neurociência. E por que isso me chamou a atenção? Porque se o neurônio que passa o medo e a confiança é o mesmo, significa que se eu permito com que o medo me domine, o que eu me privo? Da confiança, porque o caminho é o mesmo. Se eu permito com que a confiança prevaleça na minha vida, o medo será extirpado, porque o caminho que ele utilizaria no meu neurônio é o mesmo do medo. E aí vem a boa notícia da palavra para a sua vida. Porque há um dom do Espírito Santo que te habilita à vivência da confiança, que é capaz de dissipar o medo. E qual é este dom? O temor de Deus. E existe uma diferença entre temor e temer. Temer significa ter medo, e temor significa ter confiança. Então, todas as vezes que você estiver com muito medo, seja ele no grau do receio, da ansiedade, da depressão, do pânico, qual é o dom do Espírito Santo que você vai pedir? O dom do temor de Deus. Temer significa ter medo, temor significa ter confiança. Por isso o dom é temor de Deus. Significa ter confiança em Deus. Então olha como o Evangelho é atual, como o Evangelho dialoga com a nossa realidade. Partindo daí, vamos lá no final do texto. 32 e 33. Vamos ler juntos? Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Paremos aqui. O Evangelho encerra nos apontando para a dimensão escatológica, para a dimensão do julgamento final, entre a coerência do que nós vivemos, do que nós escolhemos e daquilo que desejamos. E é importante esta reflexão na via da verdade, porque de repente falamos uma coisa e fazemos outra, e aí isso gera um descompasso. E Jesus nos provocando a vivência da verdade, a não termos medo das provocações e das perseguições, superarmos o medo com a confiança nele, pede de cada cristão uma autenticidade nesse caminho. E esta autenticidade
nos remete consequentemente para a realidade última e final do julgamento. Se o Evangelho nos repetiu 3 vezes a mesma frase, não tenhais medo, e se o mesmo Evangelho encerra com o discurso do julgamento, aqui também reside uma atualidade da palavra. O que hoje nós encontramos, os discursos religiosos acalorados, principalmente via redes sociais, que impõem às pessoas uma religião do medo e, consequentemente, envolvendo o julgamento final. O que hoje as ideologias têm feito com as diversas perspectivas cristãs, inclusive dentro da Igreja Católica, é passar medo nas pessoas. E a religião está se tornando uma via eficaz que passa muito medo. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus para não nos tornarmos reféns desse tipo de discurso que gera ódio, que gera divisão, que gera medo, que gera condenação. Porque Jesus nos diz: não tenhais medo. Então, se todas as vezes que você abrir um vídeo, uma mensagem, e aquele líder religioso, independente qual seja o grau, se seja um leigo, se seja uma freira, se seja um padre, se seja um pregador ou uma pregadora, quiser te passar medo com o conteúdo da fé ou da religião, caia fora dele. Mas o que me instiga? Por que que o discurso da religião do medo tem alcançado e conquistado tantas pessoas? Por que que há uma adesão tão grande a esse tipo de discurso? E aí, eu fiquei pensando enquanto eu rezava o Evangelho para a pregação de hoje. E fui percebendo que diante da nossa fragilidade, muitas vezes precisamos nos apoiar em alguma realidade que nos dê segurança. E os movimentos ideológicos, com seus discursos, com seus vídeos, com a sua doutrinação, inclusive passando medo, convence as pessoas a viverem aquele discurso ou aquela doutrinação, porque se viverem vão encontrar segurança nela, naquela forma de vida, e isso faz com que as pessoas aderem ao discurso. E aí temos visto isso de maneira muito drástica dentro da igreja, dizendo que o Papa é comunista, que a igreja está se perdendo, e que esses grupos vão salvar a igreja porque eles têm a reta e a sã doutrina. Até o Papa é um perverso. Se volta contra a própria igreja para se auto-imporem diante dos outros. E aí maltratam muito as pessoas com o discurso do medo. Te passa o medo da igreja, te passa o medo sobre o Papa, te passa o medo sobre diversos outros assuntos. E aí as pessoas vão igual patinho para a lagoa. E Jesus hoje nos diz: não tenhas medo. Se o discurso, por mais acalorado e bonito que for, religioso, mas te passa medo, caia fora.
Porque a palavra te provoca a um outro movimento, que é o da confiança, que é o do temor de Deus, que é o do não temas. A dinâmica de Jesus é a dinâmica que liberta, é a dinâmica do reino, é a dinâmica que se expande para uma vida nova no Espírito, e não é uma dinâmica que prende, que castra, que doutrina, que maltrata, que coage, que passa medo. Não, minha gente. A dinâmica de Jesus é uma dinâmica libertadora, e não que prende, maltrata e que passa medo. Por isso, nesta missa de hoje, peça a Jesus a virtude da confiança, peça o dom do Espírito Santo, do temor de Deus, que é capaz de dissipar todo o seu medo. Queira uma prática religiosa que te ajude numa libertação interior e numa vida no Espírito que te expanda, que flua, que te faça de você uma pessoa melhor, mais humanizada, mais feliz, mesmo em meio às dificuldades. Queira um caminho de fé que te ponha diante da bondade de Deus, e não de um Deus que te passa medo. E é disso que Jesus está te falando no Evangelho de hoje. Não tenhas medo. Então vamos encerrar esse momento de reflexão da palavra, pedindo o que hoje Jesus quer nos dar: o dom do Espírito, do temor de Deus, a virtude da confiança. Pode agora deixar o seu folheto de lado, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e reflita: quais são os seus medos? Quais são os discursos religiosos inflamados que de repente te doutrinaram e que te impuseram medo também? Vai pedindo agora ao Espírito Santo: eu quero o dom do temor de Deus. Em vez de temer, eu quero o temor de Deus. Peça a Jesus a confiança, a virtude da confiança, que é também capaz de tirar todas aquelas gaiolas que te prenderam e que te passaram medo. Vai dizendo para Jesus: eu não quero ser mais refém do meu medo, mas eu quero a liberdade do Espírito, eu quero o temor de Deus, eu quero viver a confiança em Ti, Jesus, e eu quero viver a alegria do Teu reino que já me alcança, da Tua força que dissipa todo o medo e toda a insegurança. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Por que tendes medo?
Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar.